então, agora a nossa última aula, praticamente, né? Que as outras é em função da avaliação, certo? Então, num primeiro momento, eu vou recapitular alguns conceitos que acho que, pelo que a gente conversou no finalzinho da última aula, até em função da pergunta do Gabriel, não ficou muito bem apresentado, tá? Então, isso diz respeito à análise da variância, certo? Então, assim, ó, a gente viu que quando a gente ajustasse um modelo a um conjunto de dados, nós teríamos que, depois de ajustar o modelo, fazer uma avaliação a respeito da sua qualidade. E nós vimos algumas técnicas para fazer a avaliação dessa qualidade. E essas técnicas, elas estão relacionadas a essas três quantidades aqui, que a gente chama de variação total, variação não explicada e variação explicada. O que essas quantidades representam? Então, ó, eu tenho aqui o meu conjunto de pontos, e aqui em vermelho, ó, eu ajustei uma reta, certo? Todos os valores de y que estão sobre essa reta, eles são chamados de valores estimados, que a gente representa por y chapéu, correto? E esse valor estimado, ele seria igual, no caso aqui da gente estar trabalhando com uma regressão, deixa eu permitir aqui a entrada, com uma regressão múltipla, né? Esse valor aqui esperado resultaria desses valores aqui assim, certo? Então, observem aqui, ó, para um determinado valor de x, a ordenada y do valor observado seria este pontinho aqui, o valor estimado para esse mesmo valor estaria aqui, e sobre esta reta aqui, nós teríamos o y médio, certo? E a partir desses três valores, o valor observado, o valor estimado e o valor médio, nós determinamos essas três outras medidas. Então, esta primeira aqui, ó, que a gente representa por DI, é essa distância aqui marcada em verde, e ela vem a ser a diferença entre o valor observado e o valor médio. Então, aqui, ó, y menos y barra. Isso a gente chama de variação total. Esse outro pedacinho aqui, ó, que é a diferença entre o valor estimado e o valor médio, é o que a gente chama de variação explicada. E esse outro pedacinho aqui, que é a diferença entre o valor observado e o valor estimado, é a variação não explicada, que a gente chama de resíduo ou erro, certo? E quando a gente, então, avalia a qualidade de um modelo ajustado a um conjunto de pontos, normalmente, nessas técnicas, a gente utiliza essas informações aqui, a variação total, a variação não explicada e a variação explicada, certo? Então, vejam aqui, ó, vamos supor que aqui a gente tem um
regressão múltipla. Então, isso significa que eu tenho aqui, ó, várias variáveis independentes. Eu estou representando aqui por x1, x2, x3 até xk, certo? Então, eu ajustei o meu modelo e quero saber se o meu modelo é bom. Então, uma das técnicas que eu posso utilizar, ela se chama análise da variância. E como hipótese nula, nessa análise de variância, nós consideramos que todos os coeficientes do modelo de regressão são nulos, certo? Na verdade, até foi quando o Gabriel perguntou, mas que coeficientes seriam exatamente esses, né? Então, os que entram aqui nessa testagem são os coeficientes associados às variáveis x, que são as variáveis independentes. Então, seria o beta 1, beta 2, beta 3 e assim por diante até o beta k, tá? Então, na hipótese nula, a gente considera que todos esses coeficientes são nulos. E na hipótese alternativa, a gente considera que pelo menos um destes coeficientes é diferente de zero. Então, aqui eu estou representando genericamente esses coeficientes por beta i, sendo que o i pode variar de 1 até k, porque aqui eu considero apenas os coeficientes associados às variáveis independentes x, certo? E aí, para testar essas hipóteses, a gente usa a distribuição F, está aqui o quadro, né, do cálculo da estatística de teste, certo? Então, a gente encontra o F calculado, a partir deste F calculado, a gente encontra o valor P, e a gente vai tomar a decisão comparando este valor P com o nível de significância adotado na testagem, certo? Que, de uma maneira geral, normalmente é 5%. Bom, isso aqui, ó, essa regrinha aqui seria para uma regressão múltipla, quando eu tenho várias variáveis independentes. Quando eu estiver trabalhando com a regressão linear simples, que foi apenas este caso que nós estudamos, eu vou ter só um valor de beta associado à variável independente, né? Porque na regressão linear simples, a gente trabalha com duas variáveis, x e y. X é a variável independente e o y a variável dependente, tá? Então, no momento em que eu considero, se eu estou trabalhando com este modelo, no momento em que eu considero que todos os coeficientes do modelo de regressão são nulos, então, como eu só tenho um coeficiente associado a x, então aqui eu vou ter só um coeficiente também. Então, beta 1 igual a zero. E na hipótese alternativa, onde eu tenho pelo menos um coeficiente diferente de zero, então eu considero que este beta 1 é diferente de zero, certo? E aí eu vou fazer o cálculo exatamente da mesma maneira. Eu uso a mesma distribuição, encontro um F calculado e depois um valor P, certo? Só que aí, até depois, na aplicação, vocês vão ver, não é? Que esse teste de análise de variância, quando eu estou utilizando esse modelo, ele vai ser equivalente ao teste T de student, certo? O valor P, embora a distribuição de probabilidade e a maneira de determinar a estatística de teste seja diferente, o valor P vai ser exatamente o mesmo. Depois vocês vão ver lá na saída do R.
Tá? Então, uma outra aplicação desta mesma análise da variância é quando a gente quer fazer a comparação de várias médias. A gente viu em aulas anteriores como desenvolver um teste de hipóteses para testar uma informação a respeito da média populacional, né? Se a gente estivesse trabalhando com uma amostra, nós iríamos dizer que a média populacional era igual, diferente, maior ou menor que um determinado valor que genericamente a gente representou por μ0. Tá? Vimos também que se a gente estivesse trabalhando com duas amostras, a gente formularia as hipóteses dizendo que a média da amostra 1 era igual, diferente, menor ou maior que a média da amostra 2. Certo? E dentro dessa linha de pensamento, nós também podemos fazer teste de hipóteses para comparar médias de várias populações obtidas em várias amostras. Então, eu teria aqui, para cá, amostras, certo? Eu diria, na hipótese nula, que a média da amostra 1 é igual à média da amostra 2, que é igual à média da amostra 3, e assim sucessivamente até a média da amostra K. E na hipótese alternativa, eu diria que existe pelo menos uma dessas médias que é diferente de alguma outra. E aí, por isso aqui, eu usaria o índice I e o índice J. E aí, consideraria aqui, que o I tinha que ser diferente do J, né? E aí, o I poderia ser qualquer valor de 1 até K, e o J também poderia ser qualquer valor de 1 até K. Certo? Essa, então, seria uma outra aplicação da análise da variância, né? E aqui, para vocês contextualizarem um pouquinho melhor, eu coloquei esse contexto aqui, onde a gente tem 3 tipos de rede, não é? Instalada em 3 computadores diferentes, C1, C2 e C3. E a gente quer descobrir, não é? Qual é o tempo médio de transmissão de pacotes de dado entre máquinas, certo? Então, aí, o que a gente faz? Para descobrir isso aí, o que a gente faz? Um experimento, não é? Com 8 replicações para cada tipo de rede. Replicação seria repetição. Então, a gente transmite o pacote 8 vezes para cada um dos tipos de rede, tá? E aí calcula o tempo de transmissão, que estaria aqui, Então, aqui, no computador 1, deu um tempo médio de 8,21, no computador 2, 7,94, e no 3, 6,01. Então, realmente, são médias amostrais diferentes. Mas, para a gente conseguir generalizar, porque essa diferença aqui, aconteceu quando a gente repetiu o procedimento 8 vezes, certo? Então, seria como se tivéssemos uma amostra de tamanho 8. Para a gente poder generalizar, então, nós teríamos que aplicar um teste de hipóteses. Então, como hipótese nula, a gente diria que a média do grupo 1 é igual à média do grupo 2, que é igual à média do grupo
3. E como hipótese alternativa, diríamos média I diferente de média J para algum I diferente de J. Então, eu poderia ter aqui, ó, poderia acontecer do 1 ser diferente do 2, poderia acontecer do 1 ser diferente do 3, poderia acontecer do 2 ser diferente do 3, e poderia acontecer do 1 ser diferente do 2, que é diferente do 3, certo? Todos esses contextos são englobados aqui por essa hipótese alternativa, certo? E aí, nessa testagem aqui, a gente pode, ó, formular as hipóteses dessas duas maneiras, tá? Aqui, esse tal que ele está usando aqui é o efeito do tipo de rede. Então, na hipótese nula, os efeitos das 3 redes é nulo, e na hipótese alternativa existe algum que é diferente de 0. Ou, então, uma outra maneira de representar isso aí seria dizer que todas as médias são iguais, na hipótese nula, e na hipótese alternativa, que existe pelo menos uma média que é diferente de alguma outra. Tá? Então, eu acho que isso não tinha ficado bem claro, né, na última aula, até porque eu acho que na hora que eu apresentei, eu misturei esta nomenclatura, usando aqui o I e o J, com essa outra que normalmente a gente usa aqui, ó, né, só com um índice para os betas, certo? Ficou mais claro agora, Gabriel? O resto do pessoal, alguém tem alguma dúvida? Não? Então, seguimos em frente. Então, vamos lá. Dando continuidade, eu vou mostrar uma aplicação de uma análise de regressão, certo? Eu tenho aqui um conjunto de pares de valores de x e de y, né? A gente está considerando o y como o controle de umidade em grânulos comprimidos, e o x seria uma taxa de filtragem de uma máquina, tá? Mas, na verdade, aqui exatamente o que essas informações, o que esses valores representam, neste momento, não tem muita importância, certo? O que interessa é que a gente tem duas variáveis, uma x e a outra y, e a gente quer estudar o relacionamento entre elas, certo? Então, sempre que a gente vai fazer uma análise desta natureza, a gente começa com a criação de um banco de dados, certo? Então, eu coloquei aqui, ó, o banco de dados, aqui eu usei um arquivo do tipo TXT, né? Então, aqui eu estou chamando meu banco de dados e depois eu estou identificando que a variável y, que é a informação relativa à umidade, está na terceira coluna. E a variável x,
que a informação relativa à taxa de filtragem está na segunda coluna, certo? Isso aí vocês já sabem fazer, já fizeram várias vezes. Seguindo. Depois de criar o banco de dados, né, mesmo que ele seja bastante simples, não custa fazer uma rápida análise exploratória de dados, certo? Por quê? Quando a gente digita um banco de dados, né, a tarefa é uma tarefa muito monótona. E, às vezes, a gente digita e faz aquilo meio no automático e termina digitando alguma informação errada, certo? E se a gente fizer essa análise exploratória, de saída, a gente identifica que tem alguma coisa mal no banco de dados, correto? De qualquer forma, se a gente não fizesse isso, provavelmente a gente iria se dar conta disso também, mas lá no final da análise. E aí a gente teria que fazer tudo de novo, tá? Para vocês terem uma ideia, eu aqui, ó, quando eu digitei, nesta informação aqui, ó, que é 124,7, eu digitei 1.247, certo? E aí, quando eu fiz a minha análise exploratória, rapidamente eu percebi que tinha alguma coisa que eu tinha feito mal no banco de dados, correto? E aí fui lá olhar e em seguida identifiquei que eu não tinha colocado uma vírgula na hora da digitação, certo? Vírgula não, ponto, né, no TXT, certo? Mas então aqui assim, ó, o que a gente faz nessa análise exploratória? Então, a gente usa a funçãozinha summary, que aí a gente tem o valor mínimo, o valor máximo, o primeiro quartil, a mediana, a média e o terceiro quartil. A função var me dá a variância, a função SD, o desvio padrão, né? E depois, duas informações interessantes também são a assimetria e a curtose, certo? Então, nos trabalhos que vocês fizeram, alguns de vocês usaram outras bibliotecas, que não essa aqui, ó, E1071, para encontrar os coeficientes de assimetria e curtose, tá? Quando a gente usa uma biblioteca diferente, a gente tem que ver direitinho ali no help qual é o coeficiente que está sendo utilizado, tá? Porque nos trabalhos que vocês fizeram, às vezes o coeficiente dava diferente o resultado. E dependendo do tipo de coeficiente que a gente está usando, a interpretação também pode ser diferente, né? Por exemplo, o coeficiente de assimetria de Fisher, que é o que essa biblioteca calcula, né? Para valores menores do que 0,5, a gente pode considerar os dados como se fossem simétricos, né? Se o resultado der maior que isso, aí sim tem problema. Agora, por exemplo, se eu calcular o coeficiente de assimetria de Pearson, a interpretação já é diferente, certo? Porque aí eu não preciso me preocupar com a presença da assimetria se o resultado for menor do que 0,15, certo? Então, não coloca a assimetria e acha que é tudo igual. Não, tem diferença, tá? Mas então, voltando aqui, ó, esses dados aqui, ó, variam de 75,1 até 201,4, isso o X, né? E o Y de 76,7 até 81,5. Então, observem que a variabilidade do X é bem maior que a variabilidade do Y, né? E até, ó, se vocês pegarem aqui o desvio padrão, 31,56, e esse aqui, 1,46.
0,44, certo? Também aqui, ó, a assimetria é menor no X do que no Y, mas os dois resultados estão abaixo do 0,5, e a curtose deu aqui, ó, também menos acentuada no X do que no Y, porque aqui deu menos 0,42 e aqui menos 0,94, tá? Depois aqui eu fiz esses gráficos, ó, usando as funções plot, ist, boxplot, e esse aqui é novo, a gente nunca tinha trabalhado com ele antes, é o que enorme, mas ele é um gráfico muito bom. Ó, então aqui tem o plot, aqui os valores são colocados aqui na sequência em que apareceram, tá? E aqui, nesse caso, nesse gráfico, a gente vê se a gente identifica algum padrão de comportamento. Aqui é o histograma. Ó, vejam que esse histograma está bem melhor do que esse aqui, né? Comparando assim com a curva normal, que é aquela curva que tem esta aparência aqui. O boxplot, esse aqui também está melhor que esse. Essa haste é igual a essa, e aqui tem uma pequena diferença da parte de baixo da caixa para a parte de cima. Aqui, ó, essa haste deu diferente dessa outra, e essa parte de baixo da caixa também é bem menor do que essa outra aqui, assim, né? Caracterizando o quê? Uma maior assimetria aqui do que aqui, certo? E esse outro gráfico aqui, que é o Q enorme, não é? Ele coloca aqui, ó, os quantis teóricos e aqui os obtidos na amostra. Então, se os meus dados são normais, esses pontos aqui caem sobre uma linha reta. Então, observem que aqui, ó, essa distribuição aqui também está melhor do que essa aqui, tá? Mas isso é só para a gente fazer uma primeira leitura das informações com as quais a gente vai trabalhar e até ver se a gente identifica algum valor fora do padrão, não é que tenha que ser corrigido, como eu identifiquei aqui no caso, né? Uma digitação errada, né? Lembrando que a maior fonte de outliers são erros de digitação ou erros de mensuração. Então, são informações que normalmente podem ser corrigidas, quando elas puderem ser verificadas, né? Então, e aí, depois de fazer esse bate-bola e ter essa primeira impressão sobre o comportamento dos dados, como o objetivo é analisar a relação entre as variáveis, a gente vai traçar o diagrama de dispersão. Então, no eixo X, a gente coloca a variável independente, no eixo Y, a variável dependente, e marca os pares de valores, né? Como a gente só aprendeu a ajustar uma reta, então, para que a gente possa continuar, os nossos pontos têm que estar mais ou menos próximos de uma reta, né? Porque se eles tivessem qualquer outro formato, aí nós não poderíamos continuar. Mas isso por uma limitação de conhecimento, certo? Então, aqui, ó, os pontos estão próximos de uma reta, então podemos continuar com a nossa análise. E aí a gente vem para o cálculo do coeficiente de correlação linear de Pearson, certo? Então, a gente pode usar a função cor, xy, e aí eu tenho direto o valor do coeficiente, ou a gente pode usar a função cor.teste xy, que aqui eu tenho aqueles dados para checar se os resultados encontrados na amostra podem ser inferidos para a população, né?
que esse resultado aqui, ó, 0,8945, é o coeficiente de correlação amostral. Este valor aqui seria o 0,89, tá? Como é que a gente interpreta esse resultado? As variáveis aqui estão relacionadas, esse relacionamento é forte, porque o valor máximo é 1, ó, e a gente tem quase 1, porque 0,89, né? E, além disso, também a gente pode já determinar que essa relação é direta. Aumentando os valores de x, aumentam também os valores de y, certo? Só que essas conclusões e esse valor valem apenas para a amostra que foi analisada. Se nós quisermos generalizar, nós temos que aplicar o teste de hipóteses, né? E aí, esse mesmo coeficiente de correlação que na amostra é representado por R, na população é representado por Rho. Então, nós colocaríamos como hipótese nula que o Rho é igual a 0, e como hipótese alternativa que o Rho é diferente de 0, tá? Então, nesse caso, se a gente não rejeitar a hipótese nula, a gente não encontra evidências de correlação na população, e se a gente rejeita a hipótese nula, então a gente encontra evidências de correlação na população, certo? Agora, como é que a gente faz a leitura aqui dessa saída, ó? Este valor que aparece aqui, ó, é o T calculado, esse aqui, que deu 8,49. E o número de graus de liberdade é 18, que é o que aparece aqui, tá? Então, a distribuição que a gente usa na testagem é a distribuição T de student, certo? E aí, pela distribuição T, a partir deste T calculado e deste número de graus de liberdade, a gente pode determinar o valor P, que seria esse aqui, ó, que ele já dá aqui. Então, o valor P é 1,04 vezes 10 na menos 7. 1,04 vezes 10 na menos 7. E esse valor P, a gente vai comparar com o nível de significância para ver se a gente aceita ou rejeita a hipótese nula, né? Então, se o nosso nível de significância fosse 5%, então esse valor seria menor que 0,05. E como ele é menor, a gente rejeita a hipótese nula. Isso aqui. Então, nós vamos concluir que existem evidências de que as variáveis estão correlacionadas na população. Certo? Aqui, ó, ele também apresenta ali, na saída do R, um intervalo com 95% de confiança para o parâmetro populacional. Então, nós poderíamos aqui, ó, dizer que o intervalo de confiança para Rho, com a confiança 0,95, seria o intervalo de 0,75 até 0,96, certo? Então, ó, este intervalo tem 95% de chance de conter o coeficiente de correlação
dessas duas variáveis na população. Então, é uma correlação bastante forte, né? Normalmente, quando 0 não está dentro desse intervalo, aí, então, a gente rejeita a hipótese nula, que foi o que aconteceu aqui. Certo? Por enquanto, tudo ok? Nenhuma dúvida? Posso ir em frente? Bom, estou usando a regrinha quem cala consente, então vou em frente. Ó, depois que a gente já fez a análise exploratória e fez a análise de correlação, e encontramos que as variáveis estão relacionadas e que essa relação é forte, então a gente passa para a próxima etapa, que é encontrar o nosso modelo, né? E o nosso modelo vai ser sempre uma reta, e nós vamos considerar sempre só duas variáveis, x e y, certo? Aqui a gente poderia usar N mais 1 modelos diferentes, certo? Mas, como estamos começando, vai ser sempre uma reta. Então, para a gente encontrar os valores dos coeficientes, não é que a nossa reta aqui, ó, seria beta 0 mais beta 1x. Então, para definir a equação de uma reta em específico, a gente tem que usar, tem que encontrar, quer dizer, o beta 0 e o beta 1, certo? Então, a gente usa aqui a função, ó, LM, para fazer essa modelagem. Então, é LM e, entre parênteses, Y em função de X. Sempre primeiro a variável dependente e depois a variável independente, certo? Então, a função LM, ele mostra a modelagem e depois a gente usa essa outra função summary e aí ele nos apresenta todas essas informações aqui, tá? Então, primeiro vem a fórmula utilizada, e aqui é bom sempre conferir se a gente botou as nossas variáveis de maneira certa no modelo, né? Identificando o que é dependente, o que é independente. Depois, vem aqui umas medidas dos resíduos, o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Depois, aqui, ó, a gente tem a nossa reta. Então, esse primeiro valor aqui, 72.958.777, seria o beta 0. E esse outro valor aqui seria o beta 1. Na verdade, é uma estimativa do beta 0 e uma estimativa do beta 1, certo? Bom, então, a nossa reta seria 72.958 mais 0,041x. Vou deixar com as 3 casas depois da vírgula só, tá? Esse aqui, então, seria a estimativa do beta 0 e esse aqui é a estimativa do beta 1. Agora, esses valores aqui foram obtidos a partir de uma amostra. E a gente sabe, né, que todas as medidas
obtidas a partir de dados amostrais são variáveis aleatórias. Então, para generalizar para a população, a gente tem que usar as regras da inferência. Então, o que a gente pode fazer? Aqui, para cada um dos parâmetros, fazer um teste de hipóteses. Na hipótese nula, o coeficiente é igual a zero. Na hipótese alternativa, o coeficiente é diferente de zero. E aqui a gente usa a distribuição de student para encontrar o t calculado. Depois, esse t calculado me origina o valor p, e aí, comparando o valor p com o nível de significância, eu posso tomar minha decisão. Então, por exemplo, aqui, nessa primeira linha aqui, eu tenho as informações relativas a beta zero. Então, o valor estimado é 72.958. O erro padrão é 0,6969, que seria esse valor aqui, E o valor do T calculado, 104,68. Que me gera um valor P igual a isso aqui, Diz aqui que é menor que 2 vezes 10 na menos 16. E na linha de baixo, eu tenho as informações do beta 1. Então, a estimativa é 0,041, o erro padrão é 0,0048, que seria esse valor aqui, E aí, então, o T calculado é 8,49, e esse 8,49 me dá o valor P igual a 1,04 vezes 10 na menos 7. Então, tanto esse valor como esse são menores que o nível de significância, que aqui a gente está considerando 5%. Né? Isso significa que a gente rejeita a hipótese nula em relação ao beta 0 e também rejeita a hipótese nula em relação ao beta 1. Então, a gente encontra evidências de que este valor é diferente de zero e este também, o que faz sentido a gente continuar com a nossa análise. Tá? Aqui tem um outro comando que a gente constrói o intervalo de confiança, se nós quiséssemos, para esses dois coeficientes, mas isso não seria algo necessário, né? Então, já vimos que os dois coeficientes são significativos e eles devem, então, ser considerados no modelo. Seguindo, então, a gente tem aqui, no finalzinho, informações que nos permitem avaliar a qualidade do modelo que foi construído, tá? Esse valor aqui, 0,80, é o que a gente chama de coeficiente de determinação. Seria isso aqui, do nosso modelo, então, o resultado foi 0,80. O que significa um coeficiente de determinação igual a 0,80? Significa que 80% das variações que ocorrem para Y decorrem de variações em X.
certo? O ideal aqui para o nosso modelo ser considerado bom é que este valor aqui esteja o mais próximo possível de 1 ou 100%, se a gente expressar em porcentagem. Tá? Porque quanto maior ele for, maior é o percentual das variações de Y que conseguem ser explicadas pelo nosso modelo. E aqui a gente tem um coeficiente de determinação também ajustado, mas esse aqui a gente leva mais em consideração quando a gente está trabalhando com regressão múltipla, que não vai ser o nosso caso, né? Porque a gente vai trabalhar só com a regressão simples, então é uma variável dependente Y e uma variável dependente X. Bom, e ainda, estes valores aqui, ó, 72,08, 1, 18 e 1,04 vezes 10 na menos 7, são os valores da minha análise da variância, certo? Então, ó, como o meu modelo só tem uma variável independente, então o coeficiente aqui testado é só o beta 1, correto? Então, na minha análise de variância, seria beta 1 igual a 0, beta 1 diferente de 0. Aí eu faço todas aquelas continhas e encontro aqui o meu F calculado. E esse F calculado é o 72,08 que aparecia lá. Tá? O número de graus de liberdade aqui é 1 e aqui é 18. E para esse valor de F calculado e os graus de liberdade 1 e 18, o valor P é igual a 1,04 vezes 10 na menos 7. Se vocês compararem esse valor com esse aqui, vão ver que é exatamente o mesmo. Ó, este valor aqui foi exatamente o mesmo esse aqui. Lembram que eu disse que a análise da variância, quando a gente tem só uma variável independente, encontra o mesmo valor P quando a gente testa individualmente a significância daquele coeficiente. Então, aqui, ó, embora por caminhos diferentes, nós chegamos exatamente no mesmo valor P. Agora, se o meu modelo tiver mais valores, variáveis independentes, aí sim não dá o mesmo resultado. Bom, então já encontramos o nosso modelo e a primeira avaliação sobre a qualidade do modelo foi boa. Tá? O nosso modelo é um modelo satisfatório. Então, o que a gente pode descobrir? Todos os valores ajustados, né? E a partir daí, ó, representar graficamente. Então, eu posso usar essa funçãozinha aqui, fitted, tá? Para descobrir todos os valores ajustados. Se eu rodasse aqui, eu teria a listagem de todos os valores. E aqui, se eu quiser representar graficamente, eu uso a função plot xy, que é do diagrama de dispersão. Depois eu uso aqui, ó, abline, LM, que é o que faz a modelagem, y em função de x. E aqui ele já automaticamente ele traça essa linha. Então, aqui está a representação gráfica dos nossos pares de valores e da reta que melhor se ajusta ao conjunto de pontos.
Bom, para encontrar essa reta aqui, tá? Eu não sei se vocês lembram que na aula passada eu mostrei para vocês as formulinhas, né? Que a gente encontra o que é o erro, depois pega a equação, deriva parcialmente em relação a beta 0, em relação a beta 1 e chega lá numas equações, que são as equações normais da reta, tá? Esse método dos mínimos quadrados, que foi usado para encontrar essa reta, ele exige que exista independência, normalidade e homocedasticidade entre os dados, tá? Homocedasticidade seriam variâncias semelhantes. Certo? Existem uns testes que a gente pode utilizar para avaliar essas propriedades, certo? Mas aqui a gente vai fazer apenas uma rápida avaliação gráfica utilizando técnicas que vocês já conhecem. Então, primeiro aqui, ó, a gente usa essa função aqui, ó, resid, para identificar os resíduos, e depois faz aquela análise exploratória que a gente fez lá no início para os valores de x e de y, é o summary, var, SD, skewness e kurtosis, né? Então, a gente vê aqui, ó, que os resíduos variam de menos 1,39 até 1,09, né? A mediana deu 0,036, a média deu 0, né? E aqui, ó, o que se espera é que a média dê 0, tá? E o ideal seria que a mediana também desse 0. E aí, este valor aqui, ó, deve ser o mais próximo possível desse, só que de sinal contrário, a mesma coisa em relação ao primeiro e ao terceiro quartil. Aí a gente tem a variância, o desvio padrão, a assimetria e a kurtose. Então, esse valor aqui, a gente espera que em módulo ele seja menor do que 0,5, para não ser uma assimetria significativa, né? E esse aqui deu menos 0,71, também é uma curva que continua platicúrtica, né? Platicúrtica aqui, ó, que apresenta um platô. E aqui se complementou essa análise com esses gráficos aqui, ó, que são aqueles mesmos anteriores. Então, a gente esperaria aqui, ó, o ideal é que esses dados aqui tenham uma curva normal, assim, que seja o mais próximo possível. O box plot teria que ser essa linha o mais próximo dessa aqui, e essa também bem próxima dessa, e esses aqui o mais próximo possível de uma linha nesse sentido. E depois fizemos esses gráficos aqui, ó, cruzando os valores ajustados, os valores observados e os valores da variável independente com os resíduos, ó. E aí, nesses gráficos, a gente não deve identificar nenhum padrão para o modelo ser considerado bom, tá? Eu diria que eu consigo identificar um padrão, ó, porque à medida que o valor ajustado aumenta, parece que aqui diminui e depois aumenta aqui de novo. Aqui aconteceu a mesma coisa, ó, diminui e depois aqui aumenta. E aqui, ó, o que acontece? O resíduo vai aumentando sempre.
né? Então, quando a gente, nesses gráficos aqui, a gente consegue identificar algum padrão, isso significa o quê? Que nos resíduos, que é o lixo do meu modelo, tá? Eu ainda teria relações que o meu modelo poderia ter captado. Então, isso é um indicativo de que o modelo poderia ser melhorado. Eu vi aqui os da... talvez, se a gente, em vez de uma reta, a gente tentasse encontrar uma curva assim, ó, que aqui ficasse mais albaulada, e talvez ficasse melhor, né? Mas não sei, teria que analisar isso aí e ver outras possibilidades. E finalizando, depois que a gente encontrou um modelo razoável, tá? Eu diria que esse que a gente encontrou aqui é razoável, a gente pode fazer previsões, inclusive construindo intervalos de confiança. Aí o script está aqui, ó, intervalo de confiança para o valor médio e para o valor predito. Então, aqui, ó, se o X fosse 125, o valor do Y estimado seria 78,08725. Se eu quisesse construir intervalo de confiança para o valor médio, o intervalo iria de 77,7 a 78,4. E se fosse para um valor específico, seria de 76,6 até 79,5. Aí o jeito de escrever é o mesmo do intervalo de confiança, né, que a gente já viu anteriormente. Tá até aqui? Perguntas? Então, eu tenho uma pergunta para vocês. A gente estimou uma reta de regressão, tá, colocando y em função de x, certo? E aí a minha pergunta é a seguinte, ó, a gente pode fazer predições a partir desse modelo para valores de y associados a um determinado valor de x. Tá? Os meus valores de x se comportaram dessa forma, ó. Eles variaram de 75,1 até 201,4, certo? A minha pergunta é, eu poderia utilizar essa mesma equação que eu encontrei, que é o y igual a 72, alguma coisa, mais 0,041x, para estimar o y associado a um x300? O que vocês acham? Eu até poderia fazer isso, mas eu não posso confiar muito no resultado, não. Por quê? Porque eu encontrei o relacionamento entre as duas variáveis considerando essa variação de x, ó, entre 75,1 e 201,4. Tá? Nada me garante que a partir do 201, a relação entre as duas variáveis vai continuar sendo a mesma. Tá? Então, eu até poderia fazer uma previsão, mas essa previsão estaria vinculada à condição do relacionamento continuar sendo o mesmo fora deste intervalo que foi o intervalo estudado. Tá?
Nos vídeos do professor Nakamura, ele evidencia isso aí. Não sei se vocês chegaram a ouvir isto. Uma outra perguntinha seria em relação ao par ordenado x barra y barra. Então, a gente tem um conjunto de valores de x e um conjunto de valores de y, certo? Então, esses valores de x, eles têm uma média, que é 140,9, e esses valores de y também têm uma média. E agora está lá atrás. Quanto é a média do y? 78,74. (78,74), tá? E a gente estimou que seria, a nossa reta seria 72, cadê ela? 958, 72.958 mais 0,041x, tá? Então, ó, este ponto de ordenadas x barra e y barra sempre vai passar sobre a reta, tá? A reta contém este ponto. Então, se aqui no lugar do x vocês colocarem 140,9 e realizarem essas continhas, o valor de y vai ser 78,74. Tá? Então, o valor médio sempre pertence à reta. E aqui, uma outra perguntinha, só que aqui é em relação à observação 11, tá? Que tem um x 158,9 e um y 79,9, tá? Então, ó, esse valor aqui, ó, que seria o y11, é 79,9, tá? Isso aqui seria o valor observado. Certo? Aqui, ó, a gente tem a média dos valores de y, que a gente já viu que vale 78,74. Então, isso aqui seria a média. E esse valor que fica aqui, ó, sobre a reta, correspondendo a esse mesmo xi aqui, ó, então o x11 seria 159,8, tá? Esse valor de y, que corresponde a esse x11, ele valeria quanto? 72.958 mais 0,041 e multiplica 159,8. Vamos ver quanto é que dá isso aqui. Vamos fazer essa continha. (72.958 mais 0,041, que multiplica 159,8. Dá 79,51 arredondando.
Tá? Então, esse valor aqui, ó, seria o valor estimado. Tá? Então, para essa observação 11, a variação total seria 79,9 menos 78,74. Essa distância aqui, ó. Tá? Valor observado menos valor médio. A variação explicada é essa partezinha aqui, ó. É valor observado, quer dizer, valor estimado menos valor médio. Então, seria 79,51 menos 78,74. E a variação não explicada que é o que a gente chama de erro ou resíduo, seria o observado, que é 79,9, menos o estimado, 79,51. Tá? Que é essa partezinha aqui, ó. E aí, se você somam essa com essa, dá essa variação total. O explicado mais o não explicado dá o total. Certo? Alguma dúvida? Ninguém fala nada. Ou estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada, hein? O que está acontecendo? A Ana trouxe um outro exemplo para fazer no R para vocês. Deixa eu descompartilhar aqui. Ó, Nicolas, vamos esperar o Nicolas. Por que eu não aceito mais trabalhos em Python? Porque quem ia corrigir os trabalhos em Python era o Fabian. Eu não sei programar em Python, certo? Só que o Fabian está lá fazendo o doutorado dele e ele até corrigiu um trabalho que ele passou para vocês em Python, não é? Mas depois ele não pode, porque ele está fazendo lá as coisas do doutorado dele, né? E aí não tem tempo de ficar corrigindo os trabalhos de vocês. Então, é por isso. E aí eu não trabalho com Python e eu não sei programar em Python. Certo? É uma pena, né? Pois é, pode ser que eu aprenda mais adiante. É que na estatística, pelo menos por enquanto, todo mundo trabalha com o R, né?
mas até parece que o Python tem algumas vantagens em relação ao R, né? Acredito até que é possível que, com o andar da carruagem, que o pessoal migre do R para o Python. Mas, por enquanto, continua todo mundo trabalhando com o Python. A prova do último bimestre está marcada para a semana que vem. Não sei se vocês querem deixar para outra semana, para o dia 24, a gente tem um dia coringa. A ideia seria fazer a prova semana que vem, dia 17. No dia 24, a gente corrige a prova, comenta, aí já vê quem passou, quem não passou e deixa o exame encaminhado para os que forem ficar para exame, né? A gente faz mais ou menos o mesmo esquema. A gente deixa o período da aula para tirar dúvidas, e aí a prova começa depois que a aula termina, como a gente fez das outras vezes. Ou, se vocês preferirem, a gente pode também deixar a prova para o dia 24 e fazer isso, a prova vale de 0 a 10. Porque os trabalhos que a gente fez foram todos para o outro bimestre, né? E o conteúdo da prova seria análise de regressão e correlação. A Ana fez a modelagem, aplicou regressão num outro conjunto de dados. Se tu quiser, já pode compartilhar a tua tela, Ana, para mostrar para eles. Tá ok, professora. Boa tarde a todos. Tá dando para ver? Tá. Então, né, a partir dos dados, eu tirei esses dados de um livro do Busabi, né, onde ele fala da quantidade de temperatura, da temperatura e quantidade de vapor, tá? E eu usei essas duas bibliotecas, que é o ggplot para os gráficos e a E1071, que na verdade essa também é para alguns dados do próprio programa. Então, aqui, primeiramente, eu fiz que nem a professora, né? Só que o meu é em CSV, o Redtable, porque eu usei o Excel, né? Aí aqui nos dados eu só coloquei só para ver se estava aparecendo direitinho, tá? Daí eu fiz um resumo estatístico, não sei se está dando eco, né? Da variável vapor e da temperatura, fiz um summer, onde mostra o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, a média, o terceiro quartil e o máximo. Também da mesma forma para a temperatura, né, onde a gente pode visualizar que a temperatura tem uma elevação maior nos dados, justamente porque os dados da temperatura eram já maiores também. Daí eu plotei o gráfico da temperatura,
E do vapor, também fiz um histograma. Box plot. Aqui é a parte de normalidade. Parei só um minutinho. Tá ok. Aqui, ó, só um detalhe. E o padrão, fala, pode falar. Só um detalhe é que ali, ó, a chamada da variável, a identificação foi feita de uma maneira diferente, né? Eu dei um nome para a variável e identifiquei a coluna. E ela foi sempre chamando a coluna, porque ela bota ali, ó, é uma outra maneira de se trabalhar. Ela bota o nome do banco de dados que é dado, o cifrão e depois o nome da variável. Tá? Isso também pode ser feito. Pode seguir, Ana. Tá, então foi calculado aqui em cima a variância da temperatura e do vapor, depois o desvio padrão. E aí o gráfico de dispersão. Não é esse. Eu sei que tem um que deu um erro. Da temperatura, do vapor também. Aí os dois juntos. Acho que é esse. É esse que é o diagrama de dispersão, que mostra ali, ó, à medida que a temperatura aumenta, o vapor diminui. Mas eu tenho ele com a reta também agora. A reta que mostra que a duração dele, a força, a natureza, na verdade, essa parte eu peguei lá dos vídeos do professor Nakamura. Que eu acho que é o próximo, não, aqui ainda é a parte do T, a correlação calculado, eu anotei e me perdi. Liberdade. O grau de liberdade e o p-valor, eu sempre me perco nesse. E ali deu uma correlação negativa, menos 0,84. Então, significa que à medida que uma aumenta, a outra diminui. Aí, a parte do ajuste, eu só fiquei na dúvida, Viviane, por isso eu te mandei ontem, porque eu não me lembro se aqui era para ter colocado invertido a temperatura e o vapor, mas eu coloquei e ele dava como erro. Foi em ordem diferente do gráfico que tu fez, né? Porque normalmente a gente diz que a variável x é independente. Sim. E a variável y é a dependente, né? E a dependente tu colocou no eixo x. E aí o que acontece? Só que quando eu fui arrumar, ele estava dando como erro. Bom, mas enfim, eu achei que tinha um errinho aqui, e aí quando eu botei de volta, porque assim não tinha dado nada. Mas enfim, tá? Aí eu plotei um ggplot, só que ele também dá alguma coisa aqui embaixo, olha. Não sei se ele queria que eu mostrasse, e aí sim, Viviane, era essa parte que eu estava dizendo, ó, onde ele traça a reta, e aí ele construiu, porque eu usei ali só o módulo básico para construir os gráficos, né? Sim. Porque é mais simples, mais fácil de entender para quem está começando. Aqui tu fez a construção do gráfico usando o ggplot 2. Então, além da linha, aquela parte em cinza mais escuro, é como se fosse um intervalo de confiança. Esse gráfico que ele fez aí, a gente chama de gráfico de envelope, porque aí o intervalo de confiança no centro, que é onde tem os valores médios, é mais estreito, e nas extremidades ele vai ficando mais largo, né? Sim. E aí, conforme eu fui vendo os vídeos do professor Nakamura,
esse gráfico, conforme o X aumenta, os valores de Y tendem a diminuir, né? Isso. E ele fala também da taxa de decrescimento constante ao longo do eixo X, da natureza que seria possível ajustar uma reta. Porque se quando a gente coloca reta, a gente está fazendo a variação constante, né? Sim, e que a correlação linear é forte e negativa. Isso. Aí depois eu entrei nos intervalos aqui na parte de confiança. Tá, o intervalo de confiança para o beta 0 e para o beta 1. Isso. Isso. Aí os valores ajustados. Também. Ó, é assim que sai, ó, que eu comentei que nos slides não tem, sai quando a gente bota ali os valores ajustados, saem todos calculados pela reta. Aí eu me esqueci de dizer, pessoal, desculpa, eram dados de 1 a 25, tá? São 25 observações. Aí depois vem os resíduos do ajuste. E aí eu fiz mais um gráfico. E aí essa parte da normalidade foi a que eu não lembrava se era para fazer, mas era também, né, Viviane? Os gráficos, sim. Os testes de hipóteses que não era para apresentar aquele Shapiro-Wilk, que eu acho que foi aqueles que eu tirei, né? É. Tá, então, o boxplot, o histograma de frequência. Shapiro teste está aqui, ó. Não tirei. E aí, deu... Eu não... Tá certo, não, o gráfico dos certo, né? Vamos ver se tem padrão. Não, eu acho que fui até aqui só. Mas eu acho que o padrão até dos teus dados, eu acho que está melhor do que aqueles meus. Embora o teu coeficiente de correlação tenha dado um pouco mais baixo do que aqueles dos meus dados, né? Uhum. Mas para vocês verem, pessoal, que ali no R é só rodar o script esse que eu já passei para vocês, tá? E aí tem todos os resultados, é só uma questão de interpretar. E, Viviane, mais interessante é que lembra que tinha colocado um monte de bibliotecas e tu me dissesse, mas eu nem... E, na verdade, eu nem precisei utilizar, né? Porque esses procedimentos, até se a gente quiser fazer alguns procedimentos de regressão mais elaborados, até tem umas bibliotecas que são específicas para regressão, mas essa etapa inicial, porque a gente está usando a situação mais simples possível, né? Que é ajustar uma reta a um conjunto só de pares de valores, né? São duas variáveis, uma dependente e uma independente. Então, é a situação mais simples possível. Então, aí pode-se fazer tudo usando o módulo básico. Uhum. Não precisa bibliotecas. Praticamente, ali, ó, eu só usei a biblioteca E1071, que era para o cálculo da simetria e da curtose. Uhum. E tu usou o ggplot 2, porque aí tu fez gráficos mais elaborados do que aqueles que eu fiz. Mas esses gráficos todos tu pode fazer pelo método básico também. Sim. É que, na verdade, eu queria... Porque nos vídeos do professor Nakamura tinha um que aparecia as retas, né? E aí eu queria ver se conseguia colocar, pelo menos para visualização, né? Eu acho que é interessante. Mas era isso. Eu agradeço. Tá certo, obrigada. Estou à disposição, de nada. Vou parar de compartilhar aqui. Tá certo. E aí, pessoal, então agora é com vocês, né? Então agora os presentes, Gabriel, Gustavo, Letícia, Luísa e Nicolas, é que vão decidir. Fazemos a prova semana que vem ou no dia 24?
que vocês querem? Gustavo, dia 24. E vamos ver os outros. Gabriel, Letícia, Luiz e Nicolas. Se manifestem. Letícia, 24, Nicolas, 24 e Luísa, 24. Então, ficamos assim. A aula do dia 17 fica para tirar dúvidas e fazer aplicações. E aí, no dia 24, então, fazemos a prova. Combinado? Olha, Gustavo, na verdade não tem lista, né? Porque, na verdade, o que a gente tem que fazer aqui, o processo é sempre o mesmo para todos. A gente só tem que saber bem interpretar os resultados, tá? É só pegar pares de valores de duas variáveis quaisquer. Ah, tem um livro que é muito bom, eu não sei se vocês estão em Rio Grande, tá? Mas tem na biblioteca, e a biblioteca funciona na parte da manhã, tá? Então, é um livro que é do Barbeta, Bornia e Reis. É estatística para cursos de engenharia e informática, tá? Ele tem essa parte de regressão, é capítulo 11, tá? Tem essa parte de regressão toda bem explicadinha, e ele foge um pouco da fundamentação matemática e ele trabalha mais o entendimento dos procedimentos, tá? Ele é muito bom e tem lá na biblioteca mais de um exemplar, tá? E depois, se vocês quiserem pegar livros para praticar, não é? É só pegar ali, tem o livro do Bussab, peguem a listinha, as referências que eu dei para vocês lá no início, tem o do Bussab, que tem na biblioteca, tem o Montgomery, todos eles têm na biblioteca. Ou até vocês podem pegar um conjunto de pares de valores, né? E assim, ó, o que eu vou perguntar na prova, a minha ideia da prova é fazer algumas questões de interpretação e depois outras questões de execução, certo? Então, eu quero fazer tal coisa entre essas variáveis, então o script é esse, o resultado é esse, né? Aí, por exemplo, para não ter perigo de dar alguma coisa diferente, de fazer uma questão muito comprida, então eu posso pegar um outro contexto, essas variáveis, eu escrevi um modelo e encontrei esse. Peço para interpretar o que o beta 0 significa, o que o beta 1 significa, como é que fica o modelo.
Eu vou ver se eu tiver tempo, eu boto até segunda-feira, eu boto uma listinha, vou tentar pensar em algumas questões, e aí eu coloco uma listinha. Tá? Eu vi que vocês gostam de listinha. Mas, de qualquer forma, seria interessante, se vocês quiserem pegar pares de valores e até rodar o programa e tal, rodar o script, né, para ver como é a saída certinho, se vocês conseguem interpretar, certo? E aí tragam as dúvidas para a próxima quinta-feira, então. Certo? Então tá, ótimo. Vou tentar fazer uma lista para mandar para vocês. Certo? Então era isso. Até a semana que vem, então. Tá? Um abraço em todos e bom fim de semana.